Reflexos previdenciários da perda de eficácia da MP 8082017. Marco Aurélio Serral Júnior. Luciana Vitalina Firmino da Costa. Resumo: o artigo analisa os principais efeitos no direito previdenciário decorrentes da caducidade da medida provisória 8082017, ocorrida em 23 de abril de 2018, com base nos parâmetros constitucionais relativos à matéria. Introdução. Este trabalho tem como objetivo apresentar os efeitos do encerramento da vigência da medida provisória 8082017 que alterou a Lei nº 13467/2017, que por sua vez, alterou diversos artigos da Consolidação das Leis do Trabalho. O objeto e estudo é, especialmente, os reflexos previdenciários da perda de eficácia da MP 8082017 no contrato intermitente, novidade introduzida pela reforma trabalhista, bem como no conceito de salários, bastante alterado pela Lei 13467/2017. O tema será avaliado a partir dos ditames constitucionais que regem a matéria, particularmente o exame do artigo 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 32/2001, que criou um balizamento rígido para a edição das medidas provisórias. Reforma trabalhista e reflexos previdenciários. A Lei nº 13467/2017, publicada no Diário Oficial da União no dia 14 de julho de 2017, alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, objetivando adequar a legislação às novas relações de trabalho, entrando em vigor no dia 11 de novembro de 2017. A fim de que a reforma trabalhista fosse aprovada de imediato, sem alterações e retorno do projeto de lei do Senado Federal à Câmara dos Deputados, negociou-se entre o Legislativo e o Executivo a edição de uma medida provisória que ajustaria certos pontos controversos da reforma. Essa é a origem política da medida provisória 808, publicada no dia 14 de novembro de 2017, editada apenas 3 dias após a vigência da reforma trabalhista, no intuito de sanar as divergências entre Senado Federal e Poder Executivo, alterando certos aspectos da CLT reformada, regulação do sistema previdenciário no contrato intermitente, modo de indenização pelo dano moral trabalhista, negociação individual sobre a jornada 12x36 horas, impossibilidade do trabalho autônomo ser prestado com exclusividade, quarentena para o empregado demitido ser contrato como intermitente, vedação do trabalho insalubre da gestante. No que concerne aos possíveis reflexos previdenciários, é importante registrar que são 2 os principais aspectos que devem ser ponderados: a. O regime previdenciário dos trabalhadores intermitentes tratados pelo artigo 443 da CLT, b. O conceito de remuneração e salários, contidos no artigo 457, também da CLT, e bastante alterados pela reforma trabalhista e, posteriormente, pela MP 8082017. Quanto aos conceitos de remuneração e salário, bem como o impacto na incidência das contribuições previdenciárias, a MP 8082017 novamente alterou o que havia sido modificado pela Lei 13467/2017, na expectativa de minimizar a redução da base de cálculo do salário de contribuição perpetrada pela reforma trabalhista. Artigo 457.
Primeiro integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e de função e as comissões pagas pelo empregador. Segundo as importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, limitadas a 50% da remuneração mensal, o auxílio alimentação, vedado o seu pagamento em dinheiro, as diárias para viagem e os prêmios não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de encargo trabalhista e previdenciário. 12. A gorjeta a que se refere o terceiro não constitui receita própria dos empregadores, destina-se aos trabalhadores e será distribuída segundo os critérios de custeio e de rateio definidos em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. 13. Se inexistir previsão em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, os critérios de rateio e distribuição da gorjeta e os percentuais de retenção previstos nos 14 e 15 serão definidos em Assembleia Geral dos Trabalhadores, na forma estabelecida no art. 612. 14. As empresas que cobrarem a gorjeta de que trata o terceiro deverão e, quando inscritas em regime de tributação federal diferenciado, lançá-la na respectiva nota de consumo, facultada a retenção de até 20% da arrecadação correspondente, mediante previsão em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, para custear os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas derivados da sua integração à remuneração dos empregados, hipótese em que o valor remanescente deverá ser revertido integralmente em favor do trabalhador. Segunda, quando não inscritas em regime de tributação federal diferenciado, lançá-la na respectiva nota de consumo, facultada a retenção de até 33% da arrecadação correspondente, mediante previsão em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, para custear os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas derivados da sua integração à remuneração dos empregados. Hipótese em que o valor remanescente deverá ser revertido integralmente em favor do trabalhador, e terceira, anotar na CTPS e no contra-cheque de seus empregados o salário contratual fixo e o percentual percebido a título de gorjeta. 15. A gorjeta, quando entregue pelo consumidor diretamente ao empregado, terá seus critérios definidos em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, facultada a retenção nos parâmetros estabelecidos no 14. 16. As empresas anotarão na CTPS de seus empregados o salário fixo e a média dos valores das gorjetas referente aos últimos 12 meses. 17. Cessada pela empresa a cobrança da gorjeta de que trata o terceiro, desde que cobrada por mais de 12 meses, essa se incorporará ao salário do empregado, a qual terá como base a média dos últimos 12 meses, sem prejuízo do estabelecido em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. 18. Para empresas com mais de 60 empregados, será constituída comissão de empregados, mediante previsão em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, para acompanhamento e fiscalização da regularidade da cobrança e distribuição da gorjeta de que trata o terceiro, cujos representantes serão eleitos em Assembleia Geral convocada para esse fim pelo Sindicato Laboral e gozarão de garantia de emprego vinculada ao desempenho das funções para que foram eleitos, e, para as demais empresas, será constituída comissão intersindical para o referido fim. 19. Comprovado o descumprimento ao disposto nos 12, 14,
15 e 17, o empregador pagará ao trabalhador prejudicado, a título de multa, o valor correspondente a 30 evos da média da gorjeta por dia de atraso, limitada ao piso da categoria, assegurados, em qualquer hipótese, o princípio do contraditório e da ampla defesa. 20. A limitação prevista no 19 será triplicada na hipótese de reincidência do empregador. 21. Considera-se reincidente o empregador que, durante o período de 12 meses, descumprir o disposto nos 12, 14, 15 e 17 por período superior a 60 dias. 22. Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador, até 2 vezes ao ano, em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro, a empregado, grupo de empregados ou terceiros vinculados à sua atividade econômica em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. 23. Incidem o imposto sobre a renda e quaisquer outros encargos tributários sobre as parcelas referidas neste artigo, exceto aquelas expressamente isentas em lei específica. A MP 8082017 definiu que o pagamento do salário maternidade caberia diretamente ao INSS no caso das trabalhadoras intermitentes, art. 452-A. 14, da CLT. Em relação ao recolhimento de contribuições previdenciárias no caso dos trabalhadores intermitentes, dispôs-se a respeito no art. 452-H. art. 452-H. No contrato de trabalho intermitente, o empregador efetuará o recolhimento das contribuições previdenciárias próprias e do empregado e o depósito do FGTS com base nos valores pagos no período mensal e fornecerá ao empregado comprovante do cumprimento dessas obrigações, observado o disposto no art. 911-A. Por fim, o art. 911-A, trazido pela MP 8082017, previa a possibilidade de complementação das contribuições previdenciárias pelos trabalhadores intermitentes, de sorte a integralizar a contribuição mensal relativa a salário mínimo e, assim, assegurar a qualidade de segurado. Art. 911-A. O empregador efetuará o recolhimento das contribuições previdenciárias próprias e do trabalhador e o depósito do FGTS com base nos valores pagos no período mensal e fornecerá ao empregado comprovante do cumprimento dessas obrigações. Primeiro, os segurados enquadrados como empregados que, no somatório de remunerações auferidas de um ou mais empregadores no período de 1 mês, independentemente do tipo de contrato de trabalho, receberem remuneração inferior ao salário mínimo mensal, poderão recolher ao regime geral de previdência social a diferença entre a remuneração recebida e o valor do salário mínimo mensal, em que incidirá a mesma alíquota aplicada à contribuição do trabalhador retida pelo empregador. Segundo, na hipótese de não ser feito o recolhimento complementar previsto no primeiro, o mês em que a remuneração total recebida pelo segurado de um ou mais empregadores for menor que o salário mínimo mensal, não será considerado para fins de aquisição e manutenção de qualidade de segurado do regime geral de previdência social nem para cumprimento dos períodos de carência para concessão dos benefícios previdenciários. A MP 8082017 teve seu prazo de vigência encerrado no dia 23 de abril de 2018, em razão de não ter sido apreciada oportunamente pelo Congresso Nacional, ensejando dúvida em relação a diversas questões trabalhistas, mas também quanto a esses reflexos previdenciários acima apontados. Medidas provisórias à luz da Constituição Federal.
A medida provisória está disciplinada no artigo 62 da Constituição Federal, a saber, art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Pela leitura do artigo, observa-se claramente que os pressupostos constitucionais para a edição de medida provisória é a conjugação dos requisitos da urgência e relevância. Assim temos, que a competência do Presidente da República é exclusiva, não podendo ser delegada, conforme determina o artigo 84, inciso número XXV da CF. Por sua vez, o primeiro do artigo 62 da Constituição Federal consta as hipóteses em que é vedada a edição de medidas provisórias. A medida provisória, como já dito, será imediatamente encaminhada ao Congresso Nacional, para nos termos dos 5ª e 9ª do artigo 62 da CF ser examinada por uma comissão mista de deputados e senadores, que deverão emitir parecer quanto aos aspectos constitucionais e de mérito da MP. O processo de votação será em sessão separada, iniciando na Câmara dos Deputados e tendo o Senado Federal como casa revisora. Inovou o 10 do artigo 62 da CF ao vedar a reedição da medida provisória na mesma sessão legislativa. Contudo, face à ausência de proibição, entende-se que é possível reeditar a medida provisória na sessão legislativa seguinte. Vejamos. 10. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Prazo de vigência. A medida provisória terá um prazo de duração de 60 dias, podendo ser prorrogada, uma única vez, por igual período, conforme determina o 7º do artigo 62 da CF, a saber. 7º prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo de 60 dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional. Negritou-se. Destacasse que a contagem do prazo da medida provisória, nos termos do 4º do artigo 62 da Constituição Federal suspende no período do recesso do Congresso Nacional, previsto no artigo 57 da Magna Carta. Quarto, o prazo a que se refere o terceiro contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. Negritou-se. Eficácia. Como dito alhures, a medida provisória possui o prazo total de 120 dias para ser convertida em lei, perdendo sua eficácia após o decurso de tal prazo, cabendo ao Congresso Nacional disciplinar, através de decreto legislativo, as relações jurídicas dela decorrentes. Em caso de não edição do decreto legislativo, ocorre a perda de eficácia da MP desde a data de sua edição. Conforme Lenza, 2017, p. 125. Não sendo a MP apreciada no referido prazo de 60 dias prorrogáveis por novos 60 dias, ela perderá a sua eficácia desde a sua edição, operando efeitos ex-tunc, confirmando a sua efemeridade e precariedade, negritou-se. Veja-se também a doutrina de Silva, 2009, p. 1028. Durante o período de sua vigência, produzem efeitos com força de lei, mas, não tendo sido convertidas em lei até o termo dos aludidos prazos, perdem a eficácia.
Nesta hipótese, deverá o Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas decorrentes de sua aplicação, o que será feito através de decreto legislativo. Entretanto, se decorridos 60 dias da rejeição ou perda de eficácia de uma medida provisória, não houver o Congresso produzido o aludido decreto legislativo, as relações jurídicas consequentes da sua vigência continuarão sendo por ela disciplinadas. V11, o que significa que a perda de eficácia ou rejeição só operarão no sentido negativo quanto à constituição de novas relações jurídicas, mas não em relação àquelas criadas durante e em virtude de sua vigência. Trata-se, pois, de um aspecto de direito intertemporal relativo a tal instrumento jurídico, ou espécie legislativa. Perda da eficácia e regulação jurídica. Conforme determina a parte final do 3º do artigo 62 da Constituição Federal, cabe ao Congresso Nacional disciplinar por intermédio de decreto legislativo as relações jurídicas decorrentes da perda da eficácia da medida provisória que não foi convertida em lei. Vejamos. Terceiro, as medidas provisórias, ressalvado o disposto nos 11 e 12, perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável, nos termos do 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. Negritou-se. Esse dispositivo é complementado pelo 11 do artigo 62 da Constituição Federal. 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o 3º até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. Quer dizer, na hipótese de não edição do decreto legislativo previsto no 3º, as relações jurídicas continuarão a ser regidas pelo texto original da medida provisória que foi rejeitada ou perdeu sua eficácia, tal qual como no caso da MP 8082017. Embora o art. 62, 3º, da Constituição Federal, pareça impor ao Congresso Nacional a edição do mencionado decreto legislativo, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, a edição deste não é obrigatória, como se verifica da redação do 11 do mesmo artigo constitucional, não editado o decreto legislativo a que se refere o 3 graus. A incerteza a respeito da edição do decreto legislativo, que poderá ou não ser editado pelo Congresso Nacional, cria um vácuo normativo de natureza temporal, que certamente será apreciado pelas instâncias judiciais. Com efeito, as relações jurídicas constituídas em consequência de medida provisória rejeitada, ou que perdeu a eficácia, continuarão sendo por ela regidas se o decreto legislativo não for editado em até 60 dias. No entanto, o enunciado não detalha como serão regidas tais relações durante esse lapso. Na verdade, se a medida provisória já foi rejeitada, ou perdeu sua eficácia, não pode mais continuar produzindo efeitos. Além disso, são coisas distintas a rejeição ou perda de eficácia, de um lado, e a edição do decreto legislativo, de outro. Juridicamente, nada as equipara em termos de consequências, tanto que após os aludidos 60 dias, mas só então a medida provisória em questão continuará a reger aquelas relações. Silva, 2009, p. 1032. Por outro lado, o 10, do artigo 62,
da Constituição Federal, veda a reedição de medida provisória rejeitada pelo Congresso Nacional ou que perdeu sua eficácia por falta de sua apreciação, pois isso traduziria a conhecida inazão da atividade legiferante do Congresso, com graves prejuízos ao sistema democrático e ao princípio da tripartição do poder. Silva, 2009, p. 1031. Perda da eficácia da medida provisória 8082017. Como dito anteriormente, a MP 8082017 perdeu sua eficácia no dia 23 de abril de 2018, lapso que ultrapassa os 120 dias que normalmente são o prazo de vigência de uma medida provisória, mas que se justifica tendo em vista que durante o período de recesso parlamentar a suspensão do prazo, nos termos do art. 62, 4º, da Constituição Federal. A partir daí se iniciou o prazo previsto na parte final do 3º do artigo 62 da Constituição Federal para que o Congresso Nacional edite o decreto legislativo para regular as relações jurídicas durante o período de vigência da MP. Diante desse quadro, deve-se aguardar a eventual, mas improvável, edição do decreto legislativo, no prazo de 60 dias, a fim de se identificar se os atos trabalhistas praticados de 14 de novembro de 2017 a 22 de abril de 2018, bem como seus reflexos previdenciários, serão regidos pela medida provisória 8082017. Por fim, é importante pontuar que o governo federal sinaliza a edição de um decreto a fim de suprir a lacuna gerada pela caducidade da MP 808/2017. Este eventual decreto, todavia, deve ser objeto de minucioso exame por parte dos especialistas, visto que submetido aos princípios da legalidade e da reserva de lei, art. 22, e, da Constituição Federal, e, nos termos do art. 84, inciso 4º, da Constituição Federal, poderá tão somente regulamentar pontos previamente previstos em lei, em sentido estrito, no quesito relativo ao regime previdenciário dos trabalhadores intermitentes, art. 443, da CLT, é possível que a regulamentação do recolhimento previdenciário se valha dos dispositivos legais já existentes, contidos nas leis 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991. Conclusão. Como se vê, a instabilidade normativa em torno das relações de trabalho no país, bem como seus reflexos previdenciários, não deve cessar em breve. Seguimos aguardando o decurso do prazo para a criação do decreto legislativo que disciplinará as relações jurídicas durante a vigência da MP. Ora em comento, sendo certo, que a ausência do referido decreto, os atos praticados durante sua vigência continuarão regidos pelas regras estabelecidas na medida provisória número 8082017. Os reflexos previdenciários da perda de eficácia da MP 8082017 poderão ser solucionados à luz da própria legislação previdenciária em vigor, mas para tanto é necessário que eventual decreto regulamentar observe estritamente os parâmetros de legalidade.